Dados do Serviço de Proteção ao Crédito apontam que 35% das micro e pequenas empresas já utilizam as redes sociais para divulgar serviços e produtos. Visibilidade, baixo custo de investimento e grande possibilidade de retorno são os principais atrativos para os empresários. Não é de hoje que a internet virou opção para quem quer comprar sem sair de casa, mas cada vez mais os empresários têm investido nas lojas virtuais. Uma pesquisa do Social Media Trends deste ano apontou que quase 95% das empresas estão nas mídias sociais. O impacto é positivo, desde que ele faça corretamente, né? Desde que primeiro ele identifique quais as redes sociais que o público-alvo dele utiliza, né? Não fazer das redes sociais uma vitrine, né? Porque rede social é um lugar de relacionamento, ele vai divulgar a sua empresa, seus produtos ou serviços e levar esses clientes a sua empresa, ou física ou virtual. A facilidade na utilização da internet e os resultados apresentados estimulam empresários e empreendedores a utilizarem ferramentas digitais para aumentar as vendas. De acordo com o SPC Brasil, 35% dos micro e pequenos empresários já utilizam as mídias sociais para fazerem negócio. O queijo trufado foi uma aposta de Giglio para mudar de carreira. Depois de 20 anos no serviço público, ele resolveu se dedicar à produção do símbolo de Minas. Quando passou a divulgar os produtos nas redes sociais, o trabalho aumentou. As redes sociais realmente elas ajudam muito o empreendedor, né? E foi um salto muito grande. Após a divulgação virtual dos queijos recheados com goiabada, doce de leite ou ganache, as vendas triplicaram. Assim como ele, Cleo também viu que usar as mídias sociais ajuda a aumentar o caixa. As publicações dos produtos e serviços disponíveis na loja física são vitrines para que as vendas sejam realizadas para quem mora longe. Nós utilizamos as mídias sociais para divulgar os nossos produtos e para apresentar a nossa loja, a proposta mesmo do nosso trabalho. E a mídia social ela nos ajuda muito, inclusive a gente estar próximo desse cliente que muitas vezes mora em outros estados, não nos conhece. Não há dúvidas de que a rede ajuda a unir vendedores e compradores, mas é preciso cuidado para que a ferramenta não se torne um problema. Mas ele tem que tomar alguns cuidados, né? Como, por exemplo, pensar muito bem no que ele vai divulgar, se tiver uma reclamação, ele imediatamente resolver aquele problema. Então, tem alguns cuidados que ele também deve tomar, levar em consideração. A campanha eleitoral para outubro de 2018 já começou e o processo neste ano tem algumas mudanças a candidatos e partidos. Você vai saber agora na reportagem de Ana Flávia de Oliveira o que mudou, o que a população pensa sobre as modificações e qual a análise de especialistas sobre o assunto. No dia 7 de outubro, os eleitores brasileiros terão de ir às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. Mas a campanha para apresentar as propostas dos candidatos será diferente este ano. Em outubro do ano passado, parlamentares aprovaram a mini-reforma política que muda as regras no pleito 2018. Uma delas proíbe a doação de dinheiro por empresas. Eu acho que o correto é não doar, que cada um banque a sua campanha da mesma forma como a gente banca os nossos impostos e a nossa vida. Porque quando normalmente a empresa faz doação, depois ela quer o retorno. A empresa não vai doar dinheiro de graça, não. Ela vai querer um retorno. Alguém vai dar dinheiro de graça? Segundo este especialista em direito eleitoral, antes os candidatos eram livres para definirem o orçamento das campanhas. Agora, além da limitação dos gastos e com o fim das doações das empresas, as campanhas ficam mais restritas às verbas dos fundos partidário e de financiamento de campanha, além das doações de pessoas físicas. Outra novidade são as vaquinhas virtuais que estão em vigor desde maio. A pessoa física tem que tomar muito cuidado porque ela está sujeita a um limite de até 10% do que ela declarou no imposto de renda do ano anterior como rendimento bruto.
Ou seja, e com graves consequências. Se ela declarou lá que ganhou R$100 mil no ano de 2017, ele pode doar no máximo R$10 mil e mesmo assim na vaquinha no máximo R$1.064 por dia. Então ela vai poder doar aí 9 dias R$1.064 ou 10 dias R$1.000. E se ela extrapolar esse limite, ela está sujeita, o doador e não o candidato, está sujeito a uma multa de 100% do que ela extrapolar o seu limite. Este método, segundo o professor Robson Sávio, favorece candidatos populares e com maior poder aquisitivo. Eu brinco que nós saímos de um modelo que era baseado no CNPJ, ou seja, no financiamento empresarial, e passou por um modelo de CPF, ou seja, quem tem um CPF, quem é mais rico, vai ter muito mais aporte na sua campanha. Os mais pobres terão muito menos aporte. Por outro lado, isso vai acontecer também em relação às vaquinhas. É claro que aquele candidato que tem um circuito de amizade de pessoas ricas poderão contribuir e arrecadar muito mais. Para este ano foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A verba de R$1 bilhão e 700 milhões, fruto de recursos públicos, é distribuída entre os partidos. Não acho justo não, de jeito nenhum. Infelizmente isso é o Brasil, né? Eu acho péssimo, isso é uma vergonha. Muitos são honestos, nem todos roubam, mas a maioria rouba, então doar para eles não dá, né? A mini reforma eleitoral, ela facilita para a manutenção do sistema político atual, tão reprovado pelas pessoas, e dificulta para a renovação desse próprio sistema. Outra mudança estabelecida pela mini reforma política foi em relação às despesas particulares dos candidatos. O uso do carro, assim como o pagamento da manutenção deste veículo e também das despesas com o motorista, como alimentação, hospedagem e o salário, não podem ser bancados nem pelo fundo partidário, nem pelo financiamento de campanha. E as contas do candidato relativas à alimentação, hospedagem e o pagamento de contas telefônicas durante o período de campanha também não podem ser custeadas com este dinheiro. Mudanças também em relação à propaganda eleitoral. Hoje nós estamos estritamente limitados a santinho, né, que é o material gráfico, corpo a corpo, televisão, rádio, redes sociais, que eu acho que serão o grande fenômeno dessas eleições. A Comissão para o Laicato da CNBB lançou nesta semana uma cartilha para mobilizar a população brasileira para a auditoria da dívida pública. O material chamado Brasil, Realidade de Abundância e Cenário de Escassez foi elaborado em parceria com o movimento Auditoria Cidadã da Dívida Pública. O gesto é um dos legados do Ano Nacional do Laicato. Só para termos uma ideia, o Brasil deve hoje quase 3 trilhões de reais, o equivalente a 65% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. Mais de 40% da receita anual brasileira é gasta na rolagem da dívida pública, uma fonte de receita para o governo, mas que, se não for bem administrada, compromete um volume cada vez maior de recursos e impede a realização de despesas importantes para o país, como em saúde e educação. Esse é o alerta da cartilha, que busca mobilizar a sociedade para realizar a auditoria da dívida pública. A cartilha tem círculos bíblicos, textos de estudos e cantos para capacitar cristãos leigos e leigas, pastorais, movimentos e serviços das comunidades e paróquias. Quem quiser saber mais sobre o tema pode acessar o canal Auditoria Cidadã da Dívida na internet. O site é auditoriacidadã.org.br. Em tempos de Copa do Mundo, tem artista mineiro mostrando o futebol de uma maneira muito peculiar. Lances e gols que marcaram época e os maiores ídolos de todas as torcidas estão entre os momentos transportados para as telas para transformar em arte as memórias do espectador. O desenho é simples e traz um sonho de criança. De criança, no curso primário, assim que a professora descuidava, eu já fazia um desenho de futebol no caderno, mas sem noção que isso futuramente, eu ia encarar isso como assim, uma profissão. O gosto pelo futebol não mudou com o tempo, mas os registros feitos por Manuel permitem que o público viaje para momentos marcados na história. Quando chegou ao Brasil, o futebol era um esporte de elite. Os funcionários brincavam só dentro das empresas no horário de folga. O Bangu, no Rio de Janeiro, foi o primeiro time que permitiu que os trabalhadores jogassem junto com os patrões. Hoje, o esporte é democrático, não há distinção, e ele mexe com o coração de quase todos os brasileiros.
Quem não se lembra da final da Copa de 1994? A cobrança de Roberto Baggio por cima do gol virou pintura. O gol de Ronaldinho na final de 2002 contra a Alemanha também é uma obra de arte. Os registros recentes dividem espaço de criação com os mais antigos. Um atleta tem atenção especial de Manuel. A maioria do povo, né, não esquece do Pelé. Os mais jovens, né, acho que os mais antigos comentam e eles veem também nas reportagens, na televisão, né? Lance do Pelé, né? Então, geralmente é o Pelé. O rei do futebol está retratado na conquista da Taça Brasil do Cruzeiro em 1966 contra o Santos de Pelé. O chute do meio do campo na Copa de 1970 contra a Tchecoslováquia não entrou, mas ficou na memória dos apaixonados pelo futebol. Houve um tempo em que não havia imagens para copiar. Quando narrava, né, o lance de um time que estava no ataque, né, então falava as posições, né, a próxima meia-lua, próxima linha de fundo, próximo escanteio, né, então narrava o cruzamento, né, e falava, fulano entrou de cabeça na entrada do pênalti. Então eu ouvindo aquilo, saiu o gol, aí eu já fazia o rascunho no papel, né. A exposição fica em cartaz até 5 de agosto na Galeria de Arte do SESI Minas. O endereço é Rua Padre Marinho, número 60, no Santa Efigênia, na capital. A entrada é gratuita. Mais informações no site Centro Cultural SESI Minas, bh.com.br. E Horizonte Notícia termina agora. Quer rever o programa? É só acessar o nosso site, tvhorizonte.com.br. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até a próxima sexta. Tchau!